Boa noite a todos. Tudo bem, gente? Com vocês? Estamos dando continuidade ao nosso Arraial do Mundo Gecos. Hoje o nosso tema é Lendas e Mistérios. Nosso convidado ele já está aqui online, eu vou já adicionar ele, que é o João Rubens, que é do autor da coleção de livros, né? Da Lenda do Bumba Meu Boi. Deixa eu só ver se eu consigo tentar aqui colocar. Boa noite a todos. Todos que ainda estão entrando. Adicionar aqui o João. Oi, Luan, João, boa noite, tudo bem? boa noite. Tá me Tudo ouvindo bem? bom? Estou ouvindo, tá? O áudio tá bom. Tá ótimo. Pessoal, também, se vocês estiverem ouvindo bem, também avisem a gente aqui. João, primeiramente, boa noite, né? Bem-vindo ao Arraial da Gecos. Tá todo de camisa aí de quadro também. Eu queria É que tu para te apresentasse para o pessoal. E lembrando que a nossa live ela tem uma duração de cerca de 40 a 45 minutos. Tá bom, gente? Tá Pode certo. começar, João. Tá bom. Primeiramente, boa noite aí para todo mundo que já está presente, né? Eu queria agradecer o convite da GECOS para participar dessa live, divulgar aqui mais uma vez não só o meu trabalho, mas o São João como um todo, né? Porque principalmente esse ano que a gente não vai ter o São João presencial, mas essas atitudes aí já servem para que a gente sinta mais um pouco esse calor que o São João traz nesse período de junho, né? Não pode deixar passar. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é João Rubens, eu sou o autor dessa coleção chamada A Lenda do Bumba Meu Boi, que é uma coleção infantil, tem um foco direcionado principalmente para criança, mas eu também tenho um direcionamento futurista. Né? Eu tentei trabalhar esses dois lados, já que o Bumba Meu Boi é o carro-chefe assim, que a gente tem aqui no Maranhão, relacionado assim, à cultura popular. E também eu tenho formação na área de turismo, eu sou turismólogo formado pela UFMA e sou designer formado pela UFMA. Né? Eu tenho essas duas formações que serviram assim, de base para que eu pudesse desenvolver umas atividades assim que vinham à minha cabeça ao longo desses anos, desde quando eu entrei na faculdade. Todas assim relacionadas à questão literária, né? Que eu não tenho somente a lenda do Bom Meu Boi. Eu comecei escrevendo dois outros livros. Eu tenho um romance e tenho outro livro infantil de fotografia para criança. Ah, sim. E aí, mediante, né, o que você já falou, eu queria te perguntar o que te despertou em relação à lenda do Bumbo Meu Boi e como foi o processo de criação da coleção. Assim, o Bom Meu Boi ele já faz parte do cotidiano do maranhense, né? Pelo menos não conheço um assim que diga que nunca foi no arraial, que não goste de Bom Meu Boi, né? Já está assim enraizado mesmo com a gente. E claro que ao longo dos anos, o contato que eu tive com o Bom Meu Boi ele foi se aprofundando. Ele não se limitou apenas a ir no arraial assistir e ir embora. Eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho juntamente com o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, na época que eu era estagiário de lá, de pesquisa do Bumba Meu Boi no interior. E foi o que abriu assim, abriu minha visão para o que a gente tinha além do Arraial de São Luís. Porque muitas vezes a gente pensa que o boi ele é só aquele que a gente olha no Arraial. Né? Sim, Quando a gente tem uma diversidade nos interiores, assim, que foge um pouco ao padrão que a gente tem aqui. Né? Coisas assim, personagens que a gente não olha aqui, sons, instrumentos musicais. Então, tudo isso foi gerando uma curiosidade, gerando uma curiosidade. E isso foi trazendo alguns elementos, alguma bagagem, né, que me permitiu, depois de algum tempo, pensar na possibilidade de escrever o livro. Mas, assim, o foco do livro, como é um material infantil, a grande inspiração aqui foi dentro de casa mesmo, né? Porque eu tenho duas filhas
A mais velha, que é a Mel, que está me escutando agora, ela tem 5 anos. E quando ela tinha 3, que a gente já estava naquele ritmo de contar a historinha para ela toda noite, uma das historinhas dela me chamou a atenção, porque o livro ele tinha historinha da Branca de Neve, tinha historinha do Chapeuzinho Vermelho, do João e Maria. Aí eu fiquei pensando, né? E a historinha nossa? E a nossa história mesmo, né? Onde é que eu vou achar? E apesar de ter livros, não estou dizendo que não existe, existe outros escritores que também direcionaram assim a questão do Bom Meu Boi, mas eu não achava um livro que trouxesse a história original. Porque você tem histórias onde pega os personagens, pega a Catirina e conta uma história paralela, ou então conta uma história que aconteceu assim, o que aconteceu depois que ela teve o filho. Então a gente encontra alguns livros assim. Mas aquela história básica, aquela que a criança, né, precisa saber para poder, quando chega no arraial, olhar o boi e entender, por que ali tem um índio? Por que ali tem um casumbá? Por que ali tem um boi? Então essa história foi o que foi me motivando. Então para isso eu pensei em criar a minha própria versão, que no caso seria uma versão focada no que seria o início, né, o básico do Bumba Meu Boi, para que a criança pudesse entender. Eu vou mostrar aqui para vocês onde tudo começou aqui, ó. Esse aqui é um cartãozinho que eu Pode intitulei de aproximar mais, cartão João. Se quiser aproximar mais da câmera, o pessoal olhar os detalhes. Isso. é chamado de cartão junino. Quando eu criei ele, eu pensei na história dessa maneira aqui, ó. Uma história onde a criança conheceria os personagens vestidos, né, com a indumentária do boi, como ela olha lá no arraial. Então, se ela chega no arraial, ela olha um caboclo de fita, um vaqueiro de fita, ela olha um casumbá, ela olha a índia. Eles vão estar vestidos com essa indumentária. E aí, o livrinho inicialmente seria assim: a criança conheceria o personagem, chegaria, em vez de falar o nome, de ler o nome do personagem, ele viria o desenho. Então ele olhou o desenho aqui, ele saberia que personagem é esse. Aí o pai ou a própria criança vai lendo, fazendo essa brincadeira, trocando o nome pelo personagem. Pelo Então, personagem. isso aqui é uma forma resumida da lenda do Bumba Meu Boi, que é a lenda que a maioria das pessoas conhece, né? Onde existe a Catirina, o pai Francisco, o amo, o boi, a Catirina está grávida, desejou comer a língua do boi. Então, essa historinha, ela está aqui, que foi o início. Só que aí uma coisa puxa a outra, né? Porque a gente vai vendo que só isso aqui talvez não seja necessário, porque tem outras pessoas, tem outros públicos que a gente também pode tentar abranger. E aí, quando eu pensei nesse material, né, até porque a Jex também é a empresa ligada a turismo, né, eu pensei nesse formato associado à criança, mas associado ao turista. Que eu trouxe Exatamente. os elementos aqui de São Luís, são os azulejos, o nome Maranhão, para que a gente utilizasse esse material não só como uma forma de instrução, né, para que a pessoa conhecesse a lenda, mas para que ela entendesse que isso aqui é algo regional. É algo que Exatamente. ela pode levar para sua casa e ela vai saber, isso aqui eu trouxe do Maranhão, é a história do boi do Maranhão. Porque Bumba Meu Boi existe em vários lugares, né? A gente não pode pensar que o nosso boi é o único ou é o melhor. Dizer assim, não, porque o boi do Maranhão é o ideal. Não. Existe bois no Ceará, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, na Bahia. Só que cada um tem a sua particularidade, né? E muda o nome. Às vezes mantém histórias semelhantes com a nossa. Mas, por exemplo, uma das diferenças que a gente percebe muito é a questão do nome aqui do Pai Francisco. Tem muitos lugares que na historinha ele continua sendo chamado de Chico, Nego Chico. Mas tem outros estados que ele é chamado de Mateus. A Mateus. história é Mateus, em Pernambuco é Mateus. Então a história é semelhante. Sim. A Catirina, em alguns lugares, é chamada de Catarina. Isso aí são as diferenças que enriquecem, né, a cultura popular. A gente não pode ter somente
uma forma. Cada lugar vai puxando suas características e vai trazendo. Aí, Exatamente. por exemplo, depois desse aqui, que foi o inicial, que é o cartão português, na versão português, né, eu senti a necessidade de trazer para o público turístico mesmo, assim, o estrangeiro. Então eu pensei inicialmente em fazer um que era português e inglês. Mas o próprio formato do material, ele me permitiu colocar vamos dizer, mais uma página. E nessa página a mais que eu tinha, foi possível colocar também o francês. Porque São Luís, né, é conhecida como uma Sim. capital fundada pelos franceses, e aqui, na época que eu trabalhei mesmo com turismo diretamente, lá no Reviver, a gente tinha a visitação de turistas franceses com muita frequência. Ainda Né? A continua. venda, Muitos franceses que vêm por essa identificação, né? No caso de São Luís ser fundada por porque franceses. a venda de São Luís ainda se utiliza, né, turisticamente a questão da Fundação Francesa, que é uma coisa boa, porque você traz um público a mais para a nossa cidade. E aí, desse aqui, do amarelinho, que era a versão português, surgiu esse azulzinho aqui, que é a versão trilingue. Ó, ele vem aqui ó, com português, inglês e francês. Ele tem os mesmos elementos, azulejo, nome, mas aqui tudo tem uma tradução para os três idiomas. Então, a pessoa que está adquirindo isso aqui, ela leva para sua casa essas possibilidades de estar com material em português, inglês e francês. Aí esse aqui já abre assim, ó. Tem os personagens, alguns personagens que permitem a tradução foram traduzidos, né? Sim, Um ou outro a gente não tem tradução para eles. Aí assim que abre a gente tem um texto em português, onde faz aquela mesma forma de leitura, né? Trocando os personagens, trocando o nome pelo desenho dos personagens. Quando abre mais uma vez, temos o texto em inglês e o texto em em francês. francês. Né? Então tem esse material. Inclusive, essa possibilidade aqui da questão mesmo dos três idiomas já permitiu que esse material já conseguisse viajar um pouco por aí, né? Eu tive um contato ano passado, no meio do ano mais ou menos, de uma brasileira que trabalha numa biblioteca em Miami, que entrou em contato comigo, olhou o material na internet e queria utilizar esse material como uma forma de entretenimento com as crianças lá Que dos legal. Estados Unidos, né? Pois é, e eu tive essa oportunidade de ter o contato com ela, o material chegou lá na mão dela, e ela fez uma roda de leitura para crianças, não só americanas, Sim, como crianças que eram de outros países que são abrigados lá em Miami. Foi feita assim, uma tarde de roda de leitura, e já, assim, é o dinamismo do material, né? sim. Ele permite várias outras possibilidades, chegar em vários outros estados ou países até, como E foi esse ser caso. fácil o acesso, né, João? A linguagem é fácil. Claro, para uma criança, mas para todo um público, né? É, esse foi um dos objetivos, porque assim, você falar uma história, né, uma lenda, que para muitas pessoas às vezes soa até estranho. Tem gente que não come língua de boi, por exemplo. Então, como é que a gente diz que uma pessoa desejou comer uma língua de um boi? E nesse ponto, essa senhora que foi a pessoa que eu me comuniquei lá em Miami, ela me pediu algumas restrições. Quer dizer, ela disse assim, não, como é que é o teu material? Porque eu achei uns materiais aqui, mas no material que eu tenho, o boi morre, a gente fala muito de escravo. Eu disse, olha, isso não quer dizer que não exista, porque a história, ela traz esses elementos, né? Inclusive, isso aí é uma das riquezas do Alto e do Bumba Meu Boi, essa miscigenação dos personagens. Você tem o branco, você tem o negro, você tem o índio. Mas, assim, eu busquei uma forma de escrever que a criança não ficasse impressionada. Então, eu não chego a botar que o boi morreu. No meu material, o boi ficou doente. Né? Porque muitas crianças não entendem ainda essa questão da morte, né? O animal, por que o animalzinho morreu? Então, ele ficou doente,
no caso, os índios, eles vão lá para os índios e o Casumbá vão lá para poder curar o boi. Se ele estava doente, ele foi curado. E esses elementos ajudaram nessa apresentação lá nos Estados Unidos, devido a esses pontos que até atualmente estão acontecendo, né? Essa questão dos conflitos raciais, que muitas vezes geram problemas maiores. Então, assim, nesse ponto, a minha linguagem foi bem aceita e não tive problema, né? Ela conseguiu ler para todo mundo lá e saiu bem. Que Aí, legal. depois desses dois materiais aqui, que foram os primeiros, veio a necessidade de um material um pouco maior, porque nas escolas, que é um dos principais pontos onde esse material é utilizado, as professoras, né, eu tive que fazer uma pesquisa antes, porque eu não podia só chegar e empurrar o material assim, sem poder entender como é que seria o uso. Elas me falaram assim, olha, o material é muito bom, mas eu tô achando ruim o tamanho do desenho. Porque para a gente contar uma história para a criança, né, um desenho muito pequeno fica ruim, elas vão querer olhar de perto e Ainda tudo. mais na Aí, sala, né? Com outras crianças. e criança não para quieta, né? Então elas não iam conseguir se concentrar se o desenho fosse pequeno. Aí nessa transformação do material, eu tirei um pouco esse material menor, que ele é produzido também à parte, né? E criei esse material um pouco maior, que é o livro onde tem ilustrações maiores, onde os personagens são maiores, né? Logo aqui eu trago os personagens todos identificados, a criança já coloca o nome aqui na frente. Também o tamanho de cada ato do livro, O livro. ele já tem um texto mais objetivo, né? O que eu falo aqui no texto é o que a criança está olhando na cena. Então, esse tamanho já ficou ideal para a sala de aula, né? As crianças já tiveram contato maior, além do material também, que eu criei um material um pouco mais resistente para poder ter uma durabilidade. E juntamente com a história, eu trouxe aqui umas atividades. Bem legal esse material. Por exemplo, as atividades que é o que permite assim que o material seja usado por inteiro, né? Depois que você leu a história, contou, recontou, a criança vem, pode pintar, pode escrever, tem várias atividades aqui que seguem juntamente com o livro. Para desenhar. E essa Esse aqui foi... importância, né, da identidade local. Nesse caso do exemplo, né, ele foi até para outro país, mas aqui em São Luís, no próprio estado do Maranhão, né, se esses livros eles estivessem em várias escolas, enfim, das públicas às particulares, as crianças iriam entender melhor a história, né, do estado, se reconhecer também. A questão da história, ela serve como uma forma de valorização da própria cultura, né? Se você não conhece, dificilmente você vai defender aquela história. Você vai se identificar com aquela história. Diz assim, porque boi eu não gosto de boi. Não, mas você já viu? Não, olhei de longe. Não, mas você sabe por que existe aqueles personagens que no momento que a criança percebe ou ela consegue entender o contexto daquela história, ela começa a valorizar, né? E a valorização da criança com esse material, ou com o boi diretamente, é o que faz com que a cultura continue, né? Porque eu não posso querer que uma criança lá na frente tome conta de um boi, dê continuidade a um grupo de boi, se ela não teve um incentivo enquanto jovem, né? Se ela não tiver um incentivo, ela não valoriza, se ela não valorizar, ela não continua. E acaba que isso faz com que muitas culturas desapareçam, porque você perde aquela ligação entre o jovem e o adulto que está à frente daquela brincadeira. E também, só para finalizá-la, né, desses materiais aqui, veio esse último, que foi também uma solicitação, assim, vamos dizer, da própria escola, que é um material só para pintura. Traz toda a história, ele traz toda a lenda,
traz as atividades, mas ele o tempo todo permite que a criança pinte. Sim. Né? Então, não é... Isso aqui é o livro que a criança, mesmo aquela que ainda não está lendo, pode se divertir aí desde a hora que ganha o livro, né? Que recebe o livro. Então, a gente tem aqui as divisões do material, da história. Sim. João, uma pergunta que não está na pauta. Que não está na pauta. Tu indica a partir de que idade os livros? Olha, esse material aqui, quando eu criei para minha filha de 3 anos. Né? Porque era um momento que ela já estava sentando, já estava assim... Sentando, que eu digo assim, ela já estava se concentrando para Sim, poder escutar uma historinha. Mas crianças mais jovens, 2 anos, se você... Porque devido à ilustração, e essa foi uma das preocupações que a gente teve na construção, as cores, os personagens, isso tudo foi escolhido pensando numa maneira mais lúdica de trabalhar com a criança. Inclusive, se vocês perceberem, deixa eu mostrar aqui os livros juntos, né? Vocês vão ver que eles têm cores básicas: azul, sim, amarelo, vermelho e verde. Né? Essas aqui são cores que a criança identifica facilmente. Então, uma criança pequena, de 2, 3 anos, até as crianças maiores, aquelas que ainda se consideram criança, né? E as que vão além, porque eu não posso limitar esse livro em relação à idade. Porque assim como eu trabalho com criança, né, eu tenho um foco também do adulto que quer conhecer a cultura popular. E essa ideia de criar o livro foi porque eu senti falta de ter um material que explicasse isso, pelo menos inicialmente para minha filha, mas para muitas outras pessoas, né? E eu já tive assim surpresas de gente dizer assim, não, mas eu não sabia que eram os índios que ressuscitavam o boi, eu não sabia que o dono da fazenda se chamava Amo, porque dentro da brincadeira, né, dentro da apresentação, atualmente a gente não tem mais aquele tempo de contar a história. Você tem 1 hora de apresentação no arraial, né, o boi chega, dança, todo mundo gosta, claro, e vai embora. Mas para muita gente, inclusive para o próprio maranhense que não é um estudioso ou que não tem assim, não vai atrás desses conhecimentos, aquilo passa despercebido. Ele assiste e depois gostou, mas não entendeu. E a gente utilizando esse material já nas escolas, a gente já faz com que a criança vá construindo, né, um discernimento da cultura popular e, consequentemente, a valorização, que esse é um dos objetivos principais aí que eu tive, que é valorizar e assim, enfatizar que a nossa cultura é importante, que ela tem que estar preservada. tem que estar viva, né? E para estar viva, ela tem que estar sendo transferida. Gente, se E vocês também, tiverem. Desculpa, João, pode falar. não, e também assim, porque quando a gente busca a história do Bumblebee Boi, a gente vê que muito foi passado oralmente, né? Até que um dia chega alguém que resolve colocar no papel. Aí quando você bota no papel, você de certa maneira prende um pouco aquela história para que ela tenha uma vida mais longa, né? Porque muitas vezes a transmissão oral ela vai se perdendo ou também ela vai mudando muito, né? Porque toda vez a pessoa conta para outro, conta para outro, conta para outro, quando chega lá na Ela vai frente, superando. né? Muita gente não sabe nem como é que começou, como é que era o início lá daquela história. Exato. Sim, Não, eu ia falar, pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês podem estar falando aqui que a gente vai vendo. O projeto Ler e Conhecer comentou que eu costumo dizer nas escolas, quando apresento esse material, é que a criança passa a ser multiplicador deste conhecimento cultural, pois muitos adultos assistem à manifestação, mas não entendem a sequência. É exatamente o que a gente estava falando. é. Inclusive, o projeto Lei Conhecer é um projeto que eu faço parte, que é a Márcia, que ela é assim uma das incentivadoras do escritor maranhense aqui em São Luís, né? É um grupo que ela tem tomou a frente de oferecer nas escolas o material de nós escritores maranhenses, como uma forma de manter vivo o escritor, de valorizar
a cultura local. E desde já, assim, eu agradeço ela demais, porque ela me permitiu chegar em algumas escolas que antes eu não tinha contato. Era grande na escola municipal, porque a escola municipal ela também tem seus, vamos dizer, seus caminhos para você chegar lá dentro, né? Não, a gente pensa assim, a escola, o município é o primeiro que tem que adquirir esse material para poder divulgar. E nem sempre acontece isso, né? Mas as escolas públicas, as escolas particulares, elas têm certas barreiras, porque às vezes o material, não sei, pode não ser tão interessante de primeiro momento, porque existe uma infinidade de materiais que são oferecidos para eles durante todo o ano, né? Então a Márcia, ela fez isso, ela juntou alguns escritores maranhenses e oferece nas escolas esse trabalho, que é o Ler e Conhecer. Você leva o material, as crianças trabalham juntamente com as professoras e o escritor vai na escola para poder ter esse contato direto com a criança, né? Que é algo que valoriza ainda mais a, a, o livro e valoriza ainda mais o trabalho dentro da escola. Porque é diferente de você pegar um material onde a criança não conhece o escritor, não sabe por que ele escreveu esse livro, né? Ou então, às vezes, não se identifica com o conteúdo, porque se você for trazer uma lenda e você trouxer uma lenda do sul do Brasil, é válido a título de conhecimento. Mas nem sempre é interessante se a criança não conhece a sua própria lenda. Né? Se eu não conheço a minha lenda, a lenda da minha cidade, do meu estado, por que eu estou conhecendo a lenda de outros lugares primeiro? Né? Então, isso aí é uma das formas assim, da gente valorizar, é a presença do escritor maranhense dentro das escolas. Isso aí é importante demais. Que bacana esse projeto. Tá me ouvindo bem, João? Tá cortando? Tô... Não, não, deu uma carregadazinha, mas foi rápido. Tá, eu tô achando Deu para escutar bem. que meu vídeo e meu áudio não estão saindo ao mesmo tempo. Não sei se vocês estão com essa mesma Não, tá impressão. tranquilo. Para a gente dar continuidade, né? Eu queria que tu falasse também como é que você vê a parceria da Coisa da Floresta com a aceitação dos seus produtos por parte dos turistas. Talvez muita gente que tá ouvindo a gente, talvez não conheça as coisas da floresta, né? Assim, Eu posso dar uma falada. pode falar antes, melhor, né? A Coisa da Floresta, pessoal, é uma empresa que faz parte do Grupo Reis, que é o grupo que a gente faz parte, junto com a Gecos, que é uma loja voltada para o artesanato, certo? Então, na loja, nós temos os produtos do João, né, e de outros artesãos maranhenses. A gente prioriza artesãos maranhenses, né, pessoas que trabalham e que trabalham com produtos locais. Atualmente, as lojas elas ficam em dois hotéis aqui em São Luís, que é no Hotel Blue Tree e no Hotel Luzeiros, certo? Certo. Olha, assim, quando eu conheci vocês, né? Inclusive, acho que tu foi a primeira pessoa com quem eu falei quando eu fui visitar no Hotel Luzeiros, que eu Sim. soube que tinha uma loja, eu disse assim, tem uma loja de artesanato dentro do Hotel Luzeiros. Eu digo, eu vou lá, porque como esse meu material ele tem um foco turístico também, né? Eu pensei em ir logo lá. Então eu tive contato com vocês nesse período, 2018, Nossa, já foi o faz primeiro 2 anos, contato. né? Pois é, foi o primeiro momento. Assim, eu lancei o livro em 2018, em abril, lá na Livraria MEI, que é um dos pontos também que eu posso aproveitar aqui e destacar, que é um dos locais que valoriza o escritor Pode ficar à maranhense. vontade. Né? Eles têm várias atividades mensais lá, de lançamento de livro, de palestras, isso tudo é muito importante, porque cada coisa que acontece fortifica mais assim o grupo, né? A gente se sente mais confiante em continuar produzindo. E assim, quando eu cheguei lá com vocês, eu percebi que a loja ela tinha esse objetivo de trazer um material regional. Porque assim, além de eu ser turismólogo, que o turismólogo é o que se forma em turismo, eu sou turista também. E uma das coisas que eu sinto falta quando eu viajo, ou aqui em São Luís, quando eu ando pelo Reviver, é você buscar elementos que têm a assinatura do local. Porque você chega, às vezes, numa lojinha dessas e você encontra coisas que vêm da Bahia, que vêm de Pernambuco. É uma repetição.
de produtos que quem viaja com frequência encontra em todos os lugares. Então você não sabe dizer, olha, isso aqui é de onde? É daqui de São Luís? Eu estou viajando para São Luís. Eu chego e compro um produto que é da Bahia, eu vou levar Sim. uma lembrança que é da Bahia, né? Isso aí é fora, assim, acho que do objetivo turístico mesmo. Que o turismo ele é para trazer renda para as localidades onde o turista chega. E aí eu percebi lá que vocês têm esse material diferenciado, né? O foco assim no material regional. E eu consegui ter assim, uma expansão do meu trabalho lá, porque tanto o Blue Tree como o Luzeiro são hotéis de alta categoria, né? Então você tem um público que está mais disposto a gastar mesmo. Então é um pouco assim mais acessível para eles e me permitiu que esse material chegasse a outros lugares. Inclusive eu tive um contato teu que tu me passou de uma senhora que ela tem uma ONG, né? Depois ela entrou em contato comigo. É tanta gente. Eu Então, assim, lembro que eu passei o teu contato para uma senhora. Eu não lembro bem a época. Mas nossa, que legal. pois é, ela tem um instituto que ajuda crianças. Se eu não me engano eu perdi aqui, mas acho que é Goiânia, que é o local onde ela fica, o instituto dela. E nesse período ela entrou em contato comigo, adquiriu uma quantidade de material e levou para trabalhar lá com eles. Né? Então, assim, a coisa da floresta, ela me ajudou a expandir esse trabalho e reafirmar o que é local. Né? Então, quando você pega um material desse aqui, você levando elementos de São Luís, o nome Maranhão e uma característica assim da brincadeira real, né? Você está levando algo que vai te trazer memórias de uma coisa que você viu, de um espetáculo que você presenciou, né? Isso aí que é importante dentro do turismo, né? Não só o turismo nessa tentativa de buscar renda e trazer dinheiro a qualquer custo, mas da valorização local, valorização regional, que é importante. Sim, e aí nisso a gente percebe também, claro, os maranhenses, as crianças, mas que outras crianças também de outros estados têm acesso. Porque como você falou no começo, o boi, na verdade, ele é conhecido no Brasil todo, né? Então a gente não pode, o boi do Maranhão é o melhor. Tem lá em Parintins, né? Também lá no Amazonas. Então existem várias, digamos que várias, eu diria, categorias, não sei se seria a palavra certa, mas existem vários bois, né, em todos os estados do Brasil. E é importante que a criança brasileira como um todo, ela reconheça. Aqui a gente está falando do boi, mas o Saci Pererê, o Currupira, por exemplo, essas lendas que a gente às vezes vê em, por exemplo, o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas que hoje em dia vai se perdendo, né? Porque a criança está muito mais no YouTube muitas vezes, conhece desenhos, sei lá, de outro país, mas não conhece as lendas, não conhece a história daqui. Assim, a lenda em si, ela é uma história passada, né, de geração para geração, para explicar algo que muitas vezes não tem explicação. Então, quando a gente não consegue entender uma coisa, a gente cria uma lenda, a gente cria um mito que, de uma maneira lúdica, faz com que aquele povo entenda ou, pelo menos, aceite o que está acontecendo ali na sua região. Né? A questão da divulgação da lenda, ela é a reafirmação do povo local. Né? À medida que você vai passando isso, a população daquele local, o povo daquele local, eles vão cada vez mais se sentindo assim uma estrutura só, né? Se reafirmando. Porque se eu conheço, no meu caso aqui, a lenda do Bom Meu Boi, eu começo a valorizar e eu começo a me sentir cada vez mais, como é que eu posso dizer assim, feliz porque eu faço parte desse grupo. Porque se alguém falar assim, porque lá é o Boi do Maranhão, epa, eu conheço, é Sim, minha terra, é o Boi do Maranhão. É a mesma coisa de você dizer assim, você come Jussara ou açaí? É o marense de logo, Jussara. É uma reafirmação da sua origem. Então, essa mudança, essa lenda, ela é importante para isso, para reafirmar locais e trazer essa união.
Agora, sim, uma coisa que é interessante, Luana, é porque quando a gente pensa na lenda do Bumba Meu Boi, a gente esquece que essa lenda ela foi criada, não sei por quem, não sei em que momento, né? Porque isso aí é uma coisa de muito antiga, e nem posso afirmar, e acredito difícil, ter sido criada no Maranhão. Né? Isso aí a gente pode ter existido lá no litoral, vamos dizer, na Bahia, no Rio de Janeiro, quando são os estados que deram início, né, ao Brasil, e depois, com a introdução do gado para o Sim, centro do país, esse contexto do trabalho da lida com gado foi se aproximando cada vez mais aqui da nossa região. Né? Apesar de que São Luís é uma região litorânea, mas a gente encontra o Bumba Meu Boi no Maranhão todo. sim. Né? Não Até porque tanto. a questão do gado ela veio primeiro do sul, né? Então, do sul do Não, Maranhão, no caso, né? O gado ele veio primeiro pelo sul do Maranhão e depois ele veio para os campos e assim por diante. É só uma dentro aqui, João, você está conseguindo ver os comentários. Teve o Boi não. Mirantes comentou aqui que a lenda nasceu no Piauí. Tá comentando aqui. E que algumas lendas do Isso boi aí. nasceram em Portugal também. Esse tipo de informação é uma informação muito geral. Eu já escutei a questão da lenda ter nascido no Piauí, assim como a gente tem assim um dos primeiros registros oficiais de uma brincadeira de boi em Pernambuco. Né? Assim, a questão foi registrado em um jornal de 1800 e pouco uma brincadeira chamada Brincadeira do Boi. Não exatamente, como a gente pode falar, o Bumba Meu Boi como a gente conhece hoje. Né? Porque não existe um padrão. A gente conhece os sotaques, as pessoas, se você perguntar aqui em São Luís, quais são os sotaques que existem, o pessoal vai dizer, tem matraca, tem baixada, tem costa de mão, tem o... agora eu me confundi. Mas existe o sotaque, Zabumba. não, tem a zabumba, mas assim, o que eu quero dizer é que os sotaques que você busca no interior, eles não se familiarizam, eles não se parecem com os que a gente tem aqui em São Luís. Eu não posso dizer que o sotaque de Baixada que eu tenho aqui em São Luís, né, é igual ao sotaque que eu tenho lá em Penalva, por exemplo. Os instrumentos não são iguais. Né? O boi lá de Matões, os instrumentos não são iguais. Então o ritmo acaba que é diferente. Sim. Ainda mais assim as figuras. Se você olhar um boi de Viana, você vai perceber que ele foge um pouco à estrutura do boi que tem aqui em São Luís, né? Que tem na ilha. Isso aí que é importante a pessoa ter uma mente aberta para não se prender e dizer que só que é de um jeito, né? Que uma coisa é desse jeito aqui. Porque assim, tradição, ela muda. O que eu quero falar é que, por exemplo, se você chegar, e eu lembro quando eu era criança, que a minha mãe é da região do Munim, ali, Presidente Juscelino, que é uma das regiões que tem né, é o berço do boi de orquestra. Eu lembro assim de ver vestimentas indumentárias que usavam papel de bombom. Eles se enfeitavam, pegavam papel de bombom, às vezes uma embalagem de um outro produto, de um café, e Que colocava na fazia. sua roupa para dar brilho, para poder chamar atenção. E hoje em dia a gente usa miçanga, paetê, né? Para quem chega agora e olha um boi desse todo de paetê, todo bordado, diz, olha, pai, isso é coisa tradicional. Né? Mas isso já é algo que, de certa maneira, é um pouco recente, né, da nossa história. Nem sempre foi assim. É Então, no verdade. momento que o boi deixou de usar o papel de bombom para poder usar miçanga, talvez algumas pessoas criticaram e falaram que ali ele mudou a tradição. Ali não é mais um boi tradicional, porque ele mudou. E quando, na verdade, a repetição desse uso cria uma nova tradição que vai ser vista lá na frente e as pessoas muitas vezes vão perder o início. Vão dizer assim, eu nem Até, lembro quando é que isso começou. até porque, para quem não sabe, pessoal, mas o boi há muitos anos atrás, eu não sei quanto tempo, que eu não sou do estudo do boi, mas o boi ele era visto para pessoas
marginalizadas, pessoas que estavam à margem. Não é isso, João? Não era algo acessível, assim, no sentido de a elite não participava de boi, né? Então, hoje o que a gente conhece como boi, ele foi se reinventando. Ele foi passado de geração em geração e algumas coisas foram ganhas e outras foram também perdidas. Inclusive, assim, se a gente for buscar um pouco da história, existem relatos aqui até 1940, 1950, onde a polícia não permitia que o boi entrasse na região central de São Luís. Né? Registros mesmo oficiais que falam que os batuques, essas danças, não eram permitidas na região central. Então o boi não podia vir, onde é o Reviver hoje, né? Que é uma região que na época era o centro, A se elite apresentar, morava no centro. que era elite. É porque o boi ele é uma brincadeira que nasce na periferia, ele nasce no interior, ele nasce com pessoas marginalizadas da época, né, que eram pessoas que ficavam assim fora fora da elite, como você está falando, e que precisavam se divertir, precisavam continuar a sua cultura de alguma forma. Né? E o boi é uma das formas que isso existiu, assim como a capoeira foi proibida e várias outras danças assim dentro do O país reggae todo. também. O reggae ele já foi visto muito como um fator mesmo assim de periferia. Hoje a gente já tem um acesso, mas ainda continua, né? O boi ele conseguiu ele conseguiu subir, vamos dizer, esse degrau, sair dessa zona mais escondida e ser puxado como uma forma de afirmação do que é ser maranhense. Eu não sei informar exatamente em que momento isso aconteceu, mas é algo que a gente pode se alegrar, porque isso dá uma visibilidade para o nosso estado muito grande, né? Inclusive, o boi ganhou o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco esse ano, que Sim. já é algo que vai tornar ele mundialmente conhecido. Né? Se antes ele era conhecido, já era conhecido, agora ele é muito mais conhecido, né? E eu já estava na expectativa desse ano o meu material ser muito mais trabalhado devido a esse título. Eu digo, não, poxa, agora vai deslanchar, né? Porque todo mundo está muito mais orgulhoso do meu boi do que já era. Mas, infelizmente, essa pandemia não permitiu que a gente brincasse Travou do aqui um meu pouquinho pra mim. o Tá São me João ouvindo, esse João? ano. Estou ouvindo. Eu não Tá tô te travado? ouvindo. Tá travado aí? Vocês estão ouvindo Tá ele, me gente? ouvindo? Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo ainda. Não? Tá me E ouvindo? agora? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo direitinho. Vê se foi alguma coisa no teu microfone. Eu não estou usando fone, não. É o celular sozinho, sem fone. Ainda não está ouvindo? Eu não tô ouvindo ele. Peraí. Tá. Agora, ficou melhor? Oi, João. Oi, tá me ouvindo? Não, Não tá não tô ouvindo. te ouvindo. Eu tô aumentando aqui E, meu fone, mas não tô te ouvindo ainda. e aí, Luana, tudo agora, tá certo? Ainda O não? pessoal tá dizendo que tá ouvindo a gente, mas eu já não consigo te ouvir. Eu vou Ah, encerrar aqui, João, e eu vou entrar novamente, tá bom? ok. Tá bom? Oi, gente. Oi, gente. Desculpa, eu não tava ouvindo o João Rubens.
Vou só adicionar aqui ele. A gente tá encerrando já. Tô só aguardando ele entrar. Oi, João, perdão, eu não tava te ouvindo. Agora, tá certo? Tá ouvindo? Agora sim, agora eu tô te ouvindo. Tá bom. Desculpa, a gente tava falando em relação, né, à questão do boi, a gente tá quase chegando ao fim da live, mas pode falar. A gente estava falando da questão dessa proibição, né? Mas agora eu lembrei, Luna, já que o pessoal conhece a lenda, é só fazer assim dar uma informação assim, porque quando eu criei o livro, eu pensei em escrever assim, o alto do Bumba Meu Boi, em vez da lenda do Bumba Meu Boi. Mas o alto é um termo que nem todo mundo conhece, né? Mas assim, o que é que seria esse alto? O alto ele é uma história, um teatro, um enredo que explica uma determinada coisa, né? E eu tive contato com alguns bois, principalmente aqui da região de Santa Helena, aqui na Baixada, depois de Pinheiro, onde eu percebi que essa questão do alto ela é muito mais ampla do que a gente pensa, né? Porque isso era muito comum antigamente, antes da questão da apresentação cronometrada, onde as pessoas chegavam e faziam suas apresentações juntamente com uma história. Sempre tinha uma história, sempre tinha um alto. Só que Certo. o nome alto, para eles, muitas vezes era chamado de palhaçada. Não tinha essa regra de ser a história da Catilina e do Pai Francisco. Isso aí vamos dizer, a lenda básica que muitos bois utilizam para informar como é que foi criado o Bumba Meu Boi, os personagens. Mas é interessante porque, por exemplo, nesses bois da Baixada, principalmente nesse de Santa Helena, cada ano ele fazia uma história diferente. No meio da apresentação ele para e ele já tem uma história criada e vão utilizar. O diferencial deles é que eles usam muitos animais na história. E esses animais eles são feitos de material assim, de papelão, de cofo, de espuma. Legal. E eu já tive assim um serviço, vamos dizer assim, foi um serviço que eu fiz, porque quando eu trabalhei no museu, no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, lá a gente tinha a Casa da Festa, que era um museu das manifestações populares de dança, de religiosidade, e tinha a Casa de Nhozinho, que era do cotidiano, e tinha a Casa do Maranhão, que atualmente, né, infelizmente, ela não está mais como era antes, que na Casa do Maranhão existia toda uma diferença, assim, eles era bem didático para o turista. Existia uma vitrine que tinha o sotaque da Baixada, que tinha o sotaque de Matraca, que tinha o da Costa de Mão, que tinha o de orquestra e o de zabumba, além de bois que a gente que não se encaixam nesses sotaques que a gente conhece, né? Como o boi de Timon, por exemplo, que é um boi que tinha uma influência mais do Piauí do que maranhense. Então, nesse período, eu fui chamado para ir em Santa Helena e pegar uns animais que iam participar de uma exposição, exatamente para mostrar que o Bumba Meu Boi é muito mais amplo do que a gente pensa. Então, eu saí daqui 7 horas da manhã, peguei um ferry, fui bater em Santa Helena, cheguei em Santa Helena, peguei um mototáxi, fui na casa do senhor que era o dono do boi. Nesse dia, eu trouxe dois urubus de papelão. E eu não estou falando de um objeto assim pequeno, não. Eu estou falando que uma criança fica embaixo. Dois urubus, um jacaré. Tinha outros personagens, tinha cobra. Nessa última vez que eu fui, já há alguns anos, ele estava contando uma história que teria até um tubarão na lenda. Na lenda não, no alto. Né? Nesse alto, nessa palhaçada que ele chama. E aí eu coloquei tudo dentro, peguei mototáxi, dei umas 3 viagens, coloquei dentro do ônibus, fui bater lá na Casa do Maranhão para entregar. Esse material ficou lá exposto durante algum tempo, né? E os turistas que tiveram contato com eles conseguiram perceber
essas diferenças que existem aqui, né? Que o boi ele vai muito além da Muito além. Catirina do Pai Francisco. E muito além também de só de São Luís, pessoal. Tem os outros municípios. Só o Maranhão tem 217 municípios, né? E fora a influência É. do Piauí, do Ceará e dos outros estados do Norte e Nordeste. Pois é, isso aí é uma coisa assim que as pessoas têm que abrir a mente para isso. Porque se você for em cidades que estão ali fronteira com o Pará, você não vai mais encontrar o boi como você vê aqui. Você já vai encontrar a influência do boi bumbá, que é o boi da região amazônica, né? Se você for para o lado aqui do Piauí, for para cidades fronteira com o Piauí, você já vai encontrar um boi mais sertanejo, assim, mais do sertão, como era o caso desse boi de Timon, que ele tinha uma indumentária muito característica assim, do vaqueiro mesmo, da região da Caatinga. E assim vai variando. A gente tem que viajar bastante para poder aprender cada vez mais com essas pessoas que estão por aí. Inclusive, eu vou mandar um abraço aqui para um amigo meu chamado Jandir Gonçalves, que para mim, assim, ele foi um mestre, foi uma pessoa que me mostrou o interior do Maranhão, porque ele viaja muito, ele trabalha no estado, né, na Sim, Casa Pinhozinho. eu fui uma vez, eu entrevistei ele. Ele não deve lembrar de mim, na época do turismo também. Eu fui fazer algum trabalho. E ele deu várias informações em relação ao meu Boi, uns documentários também. Não só ele, como a Kátia Bogea, né? Que estava na época no IFAM também. Que também tem vários livros, várias informações. E assim, a gente que eu não estou mais na área do turismo diretamente, mas quem está diretamente com o turismo tem que dar uma revitalizada, né, uma reforçada, porque o turista hoje está chegando ali no centro histórico e não está tendo mais aquelas opções que existiam antes, né? Porque, por exemplo, para você entender de Bumba Meu Boi, no museu o museu que era do Bumba Meu Boi e hoje ele não existe mais, como era, assim, fica difícil, né? Porque a pessoa vem e volta, se for fora de época, se não for no período de maio, junho, julho, ele não vai ter contato com o Bumba Meu Boi. E aí a gente está perdendo uma divulgação do Sim, nosso estado, né? Os museus eles estão caindo aos pedaços. Assim, a gente teve até uma tentativa de divulgar a situação deles, mas não conseguimos. Um grupo de estagiários que fazia parte na época, a gente queria fazer uma denúncia, porque os prédios estão totalmente abandonados. E aí, para o turismo, isso aí é uma perda grande. sim. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Que tá chegando. João, eu só tenho a te agradecer. Obrigada por ter aceito o convite. Pessoal, todos os produtos que o João falou, eles estão à venda, né, João? Tem o Instagram dele que está aqui em cima, que vocês podem seguir, dar uma força para ele também. Também estão disponíveis na nossa loja Coisa da Floresta, certo? Então, o João contou um pouquinho aqui, né? Ele também tem outros livros que ele falou no começo, romance. Hoje que a gente focou mais na questão do boi. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade, viu, João? Não, eu que quero agradecer a oportunidade, porque espaços como esse ajudam a gente discutir a questão da cultura popular, que é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Apesar de que muita gente não percebe, mas é o nosso cotidiano, a gente está criando a nossa cultura popular. E o boi especificamente, que é algo que eu gosto muito e que eu tenho um material que trabalha nessa área, nesse setor, e que está à disposição mesmo para quem quiser conhecer, quem quiser ter contato, além das lojas de vocês que tem esse material, tem o Instagram, que é uma possibilidade de contato direto comigo. E aí quem quiser conhecer, só visitar e entrar em contato. Tá? Muito obrigado aí, Luana. E a gente que agradece, também te parabeniza, né, por essa iniciativa, que não é somente para as crianças, né, como o João falou, a partir de 2 anos aí não tem idade. Os materiais, né, são acessíveis a todos e a linguagem principalmente. Então, já quero, né, agradecer a vocês também por estarem nos assistindo, ao João mais uma vez, e informá-los que no dia 8, na segunda-feira, a gente vai ter uma live sobre turismo de experiência. Vai ser com a Sâmia e a Flávia do Sebrae e com o Adriano do Mundo Gecos, tá bom? Muito obrigada, João, mais uma vez, obrigada a todos e um bom final de semana para vocês. A gente se vê na próxima oportunidade.
Ok, muito obrigado. Até logo a todos aí. Obrigado a todo mundo que Boa participou. noite.